Boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo, é uma grande alegria estar com todos vocês hoje aqui. Quando eu organizei essa atividade, a primeira ideia foi uma leitura de textos do Moacir, mas a coisa foi crescendo um pouco, o pessoal começou a ensaiar e começou a se entusiasmar, pediram cenário, pediram iluminação, começaram a se entusiasmar com os textos. E quando a gente viu, na verdade, começou a acontecer uma encenação dos textos do Moacir. E, bom, o grupo foi maravilhoso. Quando a gente se deu conta, eu acompanhei um pouco a troca de e-mails deles, e quando eu comecei a ver o que eles estavam comentando, está acontecendo uma trupe de teatro Yiddish, que é uma coisa maravilhosa. E vocês estão vendo que eles estão vestidos a caráter, e eu acho que nós vamos ter uma noite inesquecível. O Moacir, ele, na verdade, eu acho que dos 4, ele só ouviu a Mirna lendo contos dele, e ele sempre dizia que quando a Mirna lia contos dele, os contos ficavam muito melhor do que eles eram no livro. E é verdade, eu vi a Mirna lendo contos dele, e realmente os contos ficavam maravilhosos. E eu acho que o que a gente vai ver hoje são os personagens dos livros, dos textos, dos contos do Moacir, saindo das páginas dos livros e se tornando realidade. Então, com vocês, o grupo Os Mazel Tov. Moacir, Mico, hoje estamos aqui, Aminda, Yossel, Maestro Levi, Shimon, e esta noite vamos contar umas histórias curtas. Kleine Mädel klappt in dir, tuk, tuk, tuk. Liebe Mami, helfen mir, tuk, tuk, tuk. Ich bin später wegen entrar, lai, la. Hagen sentogen, wenn Falum entrar, lai, la. Dai, 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 tara, dai, 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 tuk, tuk, tuk. Dai, 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 dai. Dai, 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 tra, lai, la, la, lai, 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 dai, 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 tra, lai, lai. Consideremos o Bonfim um país, um pequeno país, não um bairro em Porto Alegre. Limita-se ao norte com as colinas dos Moinhos de Vento, a oeste com o centro da cidade, a leste com a colônia africana, e mais adiante Petrópolis e as Três Figueiras. Ao sul, a Várzea, da qual é separado pela Avenida Oswaldo Aranha, pela avenida da qual é separado pela Oswaldo Aranha. Em 1943, a região da Várzea, já saneada, estava transformada num parque, a Redenção, no centro do qual a polícia tinha estabelecido um forte. Fora dessa linha de segurança, as noites da Redenção eram perigosas, especialmente no inverno, quando a serração invadia aquelas terras baixas. Verdadeiro mar, onde a espaços boiavam tênues globos de luz. Dona Shendel. A Shendel não tinha medo de ninguém. Uma vez,
bateu no verdureiro com um tamanco. Outra ocasião, a empregada do vizinho roubou-lhe um vestido de algodão. Encontrando a mulher na frente do cinema Baltimore, a Chandler avançou contra ela e obrigou a despir-se na frente de todo mundo. Depois, num impulso, entregou o vestido à empregada e choraram abraçadas. Sempre fora pobre. Depois do jantar de Shabat, quando a família se reunia em torno da mesa da cozinha para tomar chá e comer latkes, contava aos filhos: a gente passava fome, eu e o pai de vocês. Mas eu me lembro que uma vez encontrei uma bala na rua, em frente à antiga fábrica de caramelos. Foi logo depois do incêndio, lembram? Abri a bala bem devagar, botei na boca. Ai, que bala era aquela! Café com leite. Chupei-a bem devagar, sentindo aquele gosto bom. Brinquei com a bala na minha boca, a língua mandava ela para os dentes para o céu da boca, o céu da boca para a gengiva. A bala ia e voltava, fazia um barulhinho de chocalho e sempre aquele gosto. De repente veio o pai de vocês, me deu uma batida nas costas e eu engoli a bala. Engoli a bala café com leite, quando estava no melhor. É verdade, eu me lembro dessa bala. A gente só trabalhava, sem nunca se divertir. Dia e noite cozinhando, lavando, cuidando das doenças de vocês. Um dia arranjamos um dinheirinho e fomos ver um filme. Ai, que filme era aquele! Triste e colorido, fazia a gente chorar. Molhei com lágrimas o chão do Baltimore. No meio do filme, não é que o pai de vocês teve uma dor de barriga e tivemos que ir para casa. Não é, Samuel? É, que filme aquele! Hoje em dia não fazem mais filmes como aquele, colorido e triste. E ainda por cima a gente se vestia mal. Eu usava uns trapos. Schmackes. Só tive 2 vestidos bons. Um, a empregada do vizinho me roubou. O outro, o pai de vocês me deu. Ai, que vestido era aquele! Rosa, tinha flores verdes, tinha fitas, tinha rendas, tinha um cinto preto, tinha uma boa bainha, tinha comprimento, tinha largura, tinha um decote, tinha tudo. E o pai de vocês? Rasguei. Rasgou. Ele tinha pressa, não podia esperar que eu tirasse. Rasguei. E te digo, mulher, nunca mais encontrei outro vestido como aquele. Rosa, com flores verdes, fitas, rendas, cinto preto, bainha, comprimento, largura, decote, tudo. Por isso, nunca mais te comprei um vestido. Não ias gostar de nenhum. Foi melhor tu teres ficado com os teus vestidos velhos. Foi melhor, Shandon. Shandon só temia uma coisa: doença nos filhos. Joel, ela via com a barriga cheia de vermes, comprava todos os vermífugos que o rádio anunciava e despejávamos pela goela do filho. Uma vez, na sinagoga, Joel vomitou um verme perto do rabino. Na noite do verme, na noite do ventre escondido, vive um verme bem mofino. Dia e noite e dia, devora as tripas do menino. Atacam com fúria sagrada, estendam com a fórmula acertada. Sai do ventre o verme fino e morre aos pés do rabino. Às vezes, Shandon agarrava o crânio de Natan,
Te dói a cabeça, meu filho? Dói. A cabeça? Te dói a cabeça? Logo a cabeça. O que se pode fazer? Amanhã vamos ao Dr. Finkelstein. 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 Não, vamos num especialista. Um bom especialista, um especialista de cabeça. Dona Iente sabe de muito bom no centro. Cobra caro. Mas eu vendo tudo e pago a consulta. É a cabeça. Com a cabeça não se brinca. Estava sempre na sala de espera do consultório do Dr. Finkelstein, folheando nervosamente a revista Em Guarda. A cobra nazista era para ela um verme gigantesco. A mão que empunhava o gládio, o milagroso Dr. Finkelstein. Esse médico conhecia a barriga de todas as crianças do Bonfim, sabia quais as que podiam comer latkes, quais as que podiam comer Kneideler. Foi ele quem introduziu no Bonfim a sulfa e a penicilina. Nas raras noites em que não era chamado e podia dormir, Dr. Finkelstein sonhava com a Faculdade de Medicina do Bonfim. Estaria instalada nos altos do Serafim, de onde os jogadores e contrabandistas seriam expulsos como os vendilhões do templo. A formatura seria no palco do Círculo Social Israelita. João Teles. Ele, o Dr. Finkelstein, seria o paraninfo. Centenas de médicos sairiam daquela escola, tendo como especialidade o tratamento de filhos de mães judias. Acordado, o doutor contentava-se em suspirar pelo dia em que o seu filho se formasse e viesse a trabalhar com ele. Perto da casa de Joel, morava Dona Iente, uma viúva gorda e otimista. Ao chegar da colônia de 4 irmãos, Dona Iente se casara com o dono de uma loja de fazendas que lhe deu vários filhos. Morreu. Dona Iente foi trabalhar na loja, administrando-a com mão de ferro. Economia de guerra, dizia orgulhosa. O filho mais velho de Dona Iente era neurótico. Dizia-se que ele sofria de complexo de Édipo. No íntimo, no subconsciente, aquele rapaz cheio de espinhas, cujo apelido era Massa Fina, perguntava-se como uma bela mãe daquelas grande, gorda, opulenta, dotada de tino comercial, poderia ter casado com um homem baixinho e careca, cujo retrato ele via na sala de jantar. Massa Fina já estava na faculdade. Todos os meus filhos vão se formar, dizia Dona Iente. Ele era amante de Amélia, uma empregada da loja. Joel descobriu-os no depósito de fazendas e vendeu seu silêncio por 6 bolinhas de gude. Que vais fazer com estas bolinhas? Jogar. Jogar? Não. Deves trocar. Trocar. Trocar por coisas mais valiosas. Troca as bolinhas por lápis, os lápis por canetas, as canetas por relógios, os relógios por joias. Vende as joias e terás um capital. Aí poderás começar um negócio como este. Mostrava o depósito de fazendas. Joel não entendia bem o que Massa Fina dizia, mas ria, convencido de que era sacanagem. Massa Fina olhava-o com desprezo. Era estudante de economia e sabia do que estava falando. A irmã mais moça de Massa Fina, Ruth, sofria de complexo de Elétra. Andava sempre com meninos. Arranjou um maço de cigarros baliza e convidou a turma para ir fumar no depósito de fazendas. Ruth tragava e ficava com a fumaça nos pulmões um tempo enorme. Um dia, Dona Iente pegou em flagrante. Estás fumando, vagabunda? Não, mãe, dizia a menina, com a fumaça escapando pelas narinas e pela boca. Dona Iente bateu nela até cansar. Depois disso, a menina seguidamente fugia de casa. Mais tarde,
tornou-se atriz de teatro. Oi. Fumava maconha. E chegou a dormir com 2 homens ao mesmo tempo. Nem sequer pensou em fazer vestibular. Outra filha, Raquel, era uma menina meiga que gostava de declamar e de se fantasiar de rainha de Sabá. Envolvia-se em véus e bailava silenciosamente, imaginando ardentemente o rosto trigueiro do rei Salomão. Essa filha, Dona Iene, queria advogada. Raquel era gêmea de Jacó, menino que preocupava um pouco a mãe, com sua mania de estripar gatos. Dona Iene chegou a levá-la ao Dr. Finkelstein por causa disso. O doutor previa que Jacó daria um excelente cirurgião e entusiasmou Dona Iene com o projeto da Faculdade de Medicina do Bonfim. Dona Iene pegava e pagava ao negro Macumba para trazer gatos para Jacó dissecar. E pedia a Samuel que lhe desse Lisla, a gata da casa. Samuel recusou, indignado. O inverno não terminou sem levar o velho leão Zeida Leila, avô de Joel. De madrugada, o velho levantou-se, como de costume, para ir à sinagoga. Quando urinava na porta da cozinha, teve uma tontura e caiu. Ficou horas exposto à serração, pegou pneumonia e morreu. Joel ficou cheio de remorsos. Ele e a turma costumavam sentar-se à noite sob a janela do quarto de dormir do velho leão, que dava para a rua e que estava sempre aberta, porque a velha Pestle, mulher dele, tinha falta de ar. Deitados, os velhos conversavam. Que horas são? 9. Já? Então deixa para amanhã. Não, Mas eu estou com sono. não. Ontem já se adiou, anteontem também, hoje tem que dar. Mas que besteira é essa? Tu não és mais um guri. Mas ainda sou homem. Pestle era a terceira esposa do velho leão e ele se orgulhava disso. A cama rangia durante alguns minutos. Depois se ouvia a voz da velha Pestle arquejante. Eu te digo, isso me mata. Me falta o ar, eu não aguento mais. Tomaste o remédio do Dr. Finkelstein? Tomei. Então não tem perigo. Mas eu não aguento, Leão. Reconheço, eu não sou mais a mesma do ano passado. Faz tempo que eu estou te dizendo. Podes procurar outra, eu não me importo. A gente não precisa desfazer o casamento. Não precisa, não é? Não queres perder a companhia? É só minha companhia que te interessa. Eu te avisei quando casei contigo. Eu não estou mais para essas coisas. Eu posso fazer tudo. Comprar verduras, pechinchar com verdureiro, cozinhar. Mas para essas coisas eu não dou mais. Não adianta. E para ti também não é bom. O Dr. Finkelstein disse, podes morrer do esforço. E o que é que tem? Sempre quis morrer assim. Ai, não fale em morrer. Por quê? Já vi tanta gente morrer, 2 mulheres, 3 filhos. Chega, para de falar nisso. Por quê? Um filho também era teu. Morreu o moço, coitado. Te garanto que nem teve mulher. Ai, não fala nisso. Falo e pronto. Não tenho medo de falar da morte. Te garanto que vou ser homem até o último minuto. E a cama rangia mais alguns minutos. A turma ria baixinho. Os risos se confundiam com os guinchos do lastro de tela e os gemidos do velho. De repente, o ruído cessava lá dentro. Os meninos silenciavam. Oi. Eu tive uma ideia. Quem sabe tu comes alguma coisa? Queres uns ovos fritos? Não quero. Quer sim. Depois vai te sentir mais alegre. Não há comida para alegrar a gente. O Dr. Finkelstein me proibiu comidas gordurosas. Eu faço com pouco azeite. Não. Mas não estás com vontade?
quê? De comer ovos fritos. Agora que falaste. Sim. Então, deixa-me ir na cozinha. Não, fica aqui. Mas tu és teimoso, Leão. Por que não queres comer ovos? Olha, velha, vou te contar uma coisa. Uma vez eu ainda era viúvo, fui até a Pantaleão Teles e deitei com 2 mulheres. 2, está bem? E te digo, eu não tinha comido ovo naquela noite. Eu não precisava de ovo para ser homem. E de novo a cama. Joel ria, Mário Finkelstein ria, Francisco Zuckerkorn ria. Nunca mais tiveste vontade de tocar violino? Que pergunta é essa, mulher? Eu me lembrei que tocavas violino muito bem. É verdade. Mas agora enxergo muito pouco. E daí? Não precisa dos olhos para tocar? Natan toca de ouvido? Natan. Que isso, mulher? Que conversa é essa? Quer falar de violino agora? Eu quis te distrair um pouco. Pensei que depois de uma conversa... Mas tá bom. Ficavam em silêncio um instante e a velha retomava. Não há um remédio para ajudar? Ajudar o quê? Isso que tu queres agora? Por que não falas claro? Isso. Vou lá adivinhar o que é isso. Ora, remédio. Acho que há. Não sei. De qualquer jeito não precisa. Posso dar conta sozinho, viste? Minha natureza aguenta. A cama começava a ranger furiosamente. A turma ria. Levantavam-se correndo e iam rir na esquina. Ria Joel, ria Mário Finkelstein, ria Francisco, riam Abrão e Moisés, ria Rubens, ria Fabinho, o Fábio Blumenfeld. Se abraçavam uns aos outros e riam, se davam tapas nas costas e riam, rolavam no chão de tanto rir. O velho leão morreu. A velha Peço não tardou a seguir. Era uma boa velha. Nos convidaram para tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos. O que vamos tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos? Talvez uma canção em Yiddish. Mas tu sabe falar em Yiddish? Eu não. Nem eu. As palavrinhas tipo Yossale, Ingale, Petskale, Meidale, Shigane, Shningale, Yachne Potstuches, Schmock, Spilkes, Tischmann, Eles convidaram para tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos. O que vamos tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos? Talvez uma canção em Yiddish, mas tu sabe falar em Yiddish? Eu não. Nem eu. Porque és lavei. Varenige, Motse, Gefilte Fisch, Mondale, Kurve, Schickse, Schmock, Spilkes, Kischmann, Como estamos velhos, pensou Maier ao ver diante de si o homenzinho magro de cabelos brancos. Dominou sua irritação e convidou-o a sentar. Falaram sobre coisas banais, e foi só quando José Goldman abordou a conjuntura mundial que Maier notou nos olhos dele o mesmo brilho de há 30 anos. Porque José Goldman transfigurou-se. Não falava só para Maier Ginsburg, discursava para uma grande multidão, perorava sem cessar e só parava, parecia, quando o público invisível o aplaudia. Não acredito no que diz a respeito de Stalin. Tudo isso não passa de difamação. Social-democrata pequena burguesa. Aplausos. Sim. É evidente que o Estado de Israel é a ponta de lança do imperialismo no Oriente Médio. Aplausos. Sim. Creio que
ainda há condições de se construir uma sociedade justa. Aplausos, aplausos. E o que tu queres? Me desculpa, mas eu tenho muito mais o que fazer. Mas Deus, Me perdi. o que tu queres? Me desculpa, eu tenho mais o que fazer. Lá em cima. Lá em cima, eu sei. Estás te analisando, Maia? Por quê? Porque os analistas é que vão direto ao assunto. Eu estive num, eu sei, mas enfim, vamos ao assunto. É tempo, é dinheiro, não é, Maia? Eu nunca aceitei esse domínio do dinheiro. Dizem que sou neurótico. Minha mulher me obrigou a ir ao psiquiatra. Não é que eu acredite nisso, não. Pavlov é contra essas besteiras. Pavlov fez experiência. E o que tu queres? O que tu queres? Dinheiro? Mas por que estás me tomando, Maia? Por um mendigo? Por um senhora? Fica sabendo? É um emprego, então. Mas não é para mim. Eu trabalho vendo livros, como sabes. Aliás, talvez te interesse alguma coisa para teus filhos, quem sabe? Tem uma literatura. Mas para quem é? Para quem é o emprego, então? Para quem é? Para minha filha Georgia, conheces? Ela se dá com a tua filha, não conheces? Ela está estudando ciências sociais. Eu acho bobagem. Em vez de estudar a sociedade, ela deveria transformar a sociedade. Foi o que eu disse. Mas ela não me ouve, não tem respeito pelo pai, enfim. Ela tem de pagar a faculdade. E eu prometi que lhe arranjaria um emprego. O Maier refletiu um instante. Há tempos estava pretendendo contratar uma secretária. O Lei Kirschblum não aprovaria, mas o Maier estava convencido de que com uma secretária, o seu cargo de diretor cresceria em importância. Disse a José Goldman que mandasse a moça vir à tarde. Ela veio. Jorge. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, oh Georgia, a song of you comes sweet and clear and through light. Jorge, receber este nome em homenagem à terra natal de Stalin. Era um pouco mais velha do que Raquel, tinha grandes olhos azuis, era sardenta, usava os cabelos curtos e sorria sempre. Maier já tinha colhido algumas informações. Falam muito dela, advertiu Lei. Eu sei escolher minha equipe, respondeu Maier. Lei calava-se. Não aprovava estas palavras modernas, equipe, sem vergonhice, isso sim. Maier conversou com a Georgia e resolveu admiti-la. Os corretores ficaram encantados, os engenheiros, os desenhistas, os mestres de obra, todos ficaram encantados. No domingo, Maier encontrou Georgia no clube da Maikir. Ela estava deitada numa toalha à beira da piscina. Maier olhava as belas pernas, o ventre que arfava suavemente ao sol, os olhos fechados. Na segunda-feira, enquanto fazia a barba, Maier contemplava seu próprio rosto. Sou um homem enérgico, um macho. Sabe o que acontecerá? Um dia haverá mais trabalho a fazer. Pedirá a Georgia que fique depois do expediente. Ele estará ditando cartas. Andará de um lado para o outro. De repente se deterá atrás dela. Se inclinará para beijar a nuca lisa. O grande sofá de couro marrom será o lugar onde se amarão. O telefone tocará, mas não atenderão. O estômago dela roncará, eles rirão. Ela ficará deitada fumando. E Maier estará cansado, mas satisfeito. Maier Ginsburg sempre tinha trabalho para a Georgia depois do expediente.
Quando Lei Kirschblum descia Fernandes Vieira à noite e via as luzes da sala de Maier acesas, sacudia a cabeça. Os corretores murmuravam, os engenheiros murmuravam, os mestres de obra, os pedreiros, os esquadrieiros murmuravam. Os desenhistas murmuravam e desenhavam. Um desenho de Jorge batendo a máquina, sentado no colo de Maier, apareceu no mastro do clube à guisa de bandeira. Outras charges faziam parte de um álbum chamado As Aventuras do Capitão Birovitchan, que circulava clandestinamente entre os funcionários da Maikir. O primeiro desenho mostra Maier Ginsburg admitindo a Georgia como funcionária. Tire a roupa, a legenda. No segundo desenho, Maier mostra a ascensão de seus negócios num gráfico de linha ascendente. Usa o próprio pênis gigantesco como ponteiro. Uma Georgia embevecida o contempla. Legenda: como subir na vida sem fazer força. O terceiro desenho mostra a Georgia segurando nos braços várias miniaturas de edifícios. Agora está vestida e senta sobre o peito de Maier, que geme sob o peso. Legenda: a segurança da Maikir repousa em bases sólidas. As datilógrafas murmuravam, os inquilinos murmuravam. O Maier Ginsburg era o assunto predileto das mulheres que subiam e desciam a Felipe Camarão, que iam em direção ao mercado. Está matando a mulher e os filhos, diziam indignadas. Exigiam providências dos maridos. A mulher de Lei Kirschblum intimou-o a falar com o sócio. Ele se encheu de coragem e entrou na sala de Maier. Eu não tenho nada a ver com isso, mas Jorge entrava. O Lei Kirschblum calou-se e não tornou a falar no assunto. Jorge estava cada vez mais insolente, tratava o Maier por tu na frente de todo mundo. Quando ele a repreendia, respondia ironicamente: está certo, capitão Birovitchan, suas ordens serão cumpridas, capitão Birovitchan. Maier continha-se a custo e parecia-lhe que o sofá de couro marrom ficava cada vez mais estreito para os dois. Sai! Murmurava ele ofegante. Sai tu! Quem é o homem? Quem é o cavaleiro? Uma noite, Georgia disse acendendo o cigarro: estive falando com a Raquel ontem no clube. Acho que ela não vai se opor. Não vai se opor a quê? A tua separação. Estive pensando nisto e acho que é tua mulher. Mas tu estás te metendo com a minha família, berrou pondo-se de pé no sofá. Tu, uma aranha venenosa, uma galinha traiçoeira, tu, uma empregada, uma escrava, rua daqui. Georgia saiu chorando. Maier suspirou, deixou-se cair sobre o sofá, ficou muito tempo sentado. Depois levantou-se e foi para casa. No dia seguinte, Georgia pediu-lhe perdão e se reconciliaram. Mas Maier sabia que não seria por muito tempo. Era um homem enérgico. Georgia cometera um erro em querer dominá-lo e pagaria por isso. Da amurada do barco viu a cidade de Porto Alegre. Pareceu-lhe pequena, de fato, mas simpática. Acho que vou gostar daqui, disse as outras. Riram dela. Achavam-na tola, uma aldeã boba, sempre agarrada à estatueta da sereia. Ah, se soubessem, pensava. Esther, despeitada. Se soubessem do doutor Russo, fechava os olhos, as narinas dilatadas, estremecia de excitação. O navio atracava. O ano era 1929. A organização mantinha em Porto Alegre 2 bordéis. Esther foi destinada ao melhor deles,
situado numa zona alta de poucas e antigas mansões. Era um casarão em pedra cinza, com ares de passada nobreza, cercado por um muro alto. Um grande portão de ferro trabalhado era guardado por um homem fardado. Esther tinha um quarto só para ela. Uma larga cama com dossel vermelho, cortina da mesma cor, na parede e no teto espelhos. Reproduções de quadros, A Marja Desnuda e outros. A casa tinha 3 andares. Nos 2 de cima estavam os quartos das mulheres. O térreo estava dividido em 2 partes. Na frente ficava o vestíbulo e o salão luxuosamente decorado, com pista de danças e bar. No começo, Esther não despertava muito a atenção dos frequentadores da casa, em sua maioria ricos fazendeiros da fronteira. É que tu ainda estás um pouco magra, dizia a gerente. Eles aqui gostam de mulheres gordas, fortes, de coxas grossas. Ordenou-lhe que se fornisse. Esther obedeceu sem nenhuma mágoa. Comia churrasco de res gorda, com muita farinha de mandioca, comia churrasco, comia salada de batata com bastante pão, tomava cerveja, arrematava com uma caixa de doces de Pelotas. E ficava a se palitar, satisfeita. O busto, o traseiro arredondavam-se apetitosos. Pintava-se muito também, usava pó de arroz coti, um batom bem escarlate, sombras negras ao redor dos olhos, o cabelo antes castanho estava oxigenado e frisado. Como em Buenos Aires, vestia-se bem, mas preferia a seda. Esther vivia agora uma suave rotina. Dormia toda manhã, à tarde fazia compras numa e noutra loja, conversando com os comerciantes, sempre amáveis com aquela boa freguesa. Ou então ia à costureira provar vestidos. Ah, como a sua pele gostava de seda. Se acariciavam pele e seda. Esther, bela, alegre, bem vestida, a mais querida do bordel. Era escolhida para os torneios de amor organizados pelo velho Matias. Os fazendeiros confiavam nela. Não é mentirosa, diziam, como essas chinas daqui. Mas ela mentia. Mentia, sim. Mentia para proteger o velho Matias, fazendeiro respeitado, pai do jovem advogado Deoclésio, também frequentador da casa. Mentia porque o velho lhe dava presentes, pulseiras e colares, mas também por pena. Diz para eles, Esther, diz que eu dei 3. E Esther concordava, piscando o olho. Abria a porta que dava para o salão e anunciava: o senhor Matias deu 3. Aplaudiam-no quando ele saía, abotoando as calças, um sorriso meio forçado. Olha que é isso, amigos, não foi nada. O velho convidou-a a visitar uma de suas estâncias na fronteira com a Argentina, e Esther aceitou. Mandou que o fazendeiro a apanhasse numa manhã de domingo bem cedo. Como pai, ela não viajava aos sábados. Foram no grande Oldsmobile do fazendeiro. 3 dias de viagens por estradas poeirentas. Esther se impacientava, mas finalmente chegaram. E a visão dos campos imensos do gado de raça pastando nas coxilhas, a majestosa casa em estilo colonial, arrebatou-a. Abraçava e beijava o velho Matias, que sorria. Naquela noite, houve churrasco em homenagem à moça da cidade. Enormes postas sangrentas assavam nos espetos na churrasqueira armada no campo. As chamas iluminavam as faces impassíveis dos peões. Um ventinho frio fazia Esther se arrepiar sob o vestido de seda. O fazendeiro aproximou-se com algo esbranquiçado e fumegante, espetado na ponta de uma faca. O que é isso? Ela perguntou. Come, disse o velho com a voz estrangulada. Ela comeu. Que coisa boa, o que é? Testículos, disse o fazendeiro. Os bagos de um touro que os peões castraram. E riram juntos. Ela riu e ele tanto, e ela riu que também se engasgou. De repente, sentiu-se mal.
Deu como desculpa a viagem, correu para casa, jogou-se na enorme cama que lhe tinham preparado. Uma empregada apareceu, perguntou se ela precisava de alguma coisa. Não, me deixa, quero ficar sozinha. Queria chorar. E chorou. Chorou até de madrugada quando adormeceu. Um sono pesado. Acordou assustada. Sentado numa cadeira de balanço, ao lado da cama, o velho Matias olhava a face muito sereno. Isso tudo é teu, Esther. Vais ficar morando aqui. O capataz da estância cuida de tudo, é homem da minha confiança. E a tua família? Perguntou Esther. Lá na outra estância, a uns 100 quilômetros daqui. Não é longe, posso vir todos os fins de semana. Mas Esther não queria. Preferia o bordel, a cidade. Tu é que sabes, disse o fazendeiro triste. E ela o consolou. Ora, Matias, lá eu estou mais à mão. Tu é quem sabes, ele repetiu. Ficaram mais alguns dias na estância e então voltaram. Ela até já estava gostando de testículos assados. É boa a vida, pensava, comendo bombons licorosos. E se fechavam de prazer os seus olhos. Zeca Fagundes gostava mesmo era de seus cavalos, poucos. Seus vizinhos tinham dezenas de animais, mais selecionados, puros sangue, velozes corredores. Zeca Fagundes tratava-os com carinho, não deixava peão aproximar-se das cavalariças. Ele mesmo alimentava e escovava cada cavalo. Sultão o Tordilho era o seu predileto. Nele, Zeca Fagundes saía a galopar pelos campos, camisa aberta ao peito, os cabelos brancos esvoaçando ao vento. Avistando um rebanho de ovelhas, metia por cima, se deliciava em ver os animais fugindo, banindo. Cavalos e mulheres. Não a dona Cotinha, feia e sem graça, embora companheira leal. Outras, trazia-as de Bagé, do Alegrete, caixeirinhas, safadas, separadas, putas também. Dava jeito de instalá-las na estância, umas como cozinheiras, outras como arrumadeiras, terceiras como encarregadas da correspondência, da contabilidade. Estavam todas alojadas num grande salão abobadado no subsolo do castelo. A qualquer hora do dia ou da noite, ele entrava, apontava uma delas e dizia: "Tu vem", e a levava para um aposento secreto, um quarto cuja chave só ele tinha e que ficava numa torre, isolado do resto da casa. As mulheres não estavam presas, poderiam ir embora se quisessem, mas não se atreviam. Sabiam que Zeca Fagundes iria buscá-las onde quer que se escondessem, e que o castigo seria terrível. A masmorra está ali, bem do lado. A sala de torturas, de açoite de ferro em brasa, se falava, e isso sem mencionar o esqueleto na gaiola também. Preferiam ficar, inclusive porque tinham comida, bons vestidos e perfumes, que nisso Zeca Fagundes não economizava. "Quero ver minhas potrancas bem bonitas e cheirosas", dizia. Satisfazia-as a todas, apesar da idade. Uma vez apareceu na estância uma forasteira, jovem, bonita, loira, coisa rara por ali, com sotaque de paulista. Dizia-se admiradora de cavalos. Viera especialmente para conhecer o aras de Zeca Fagundes. O estancieiro recebeu-a com desconfiança. Não lhe pareceu boa coisa
aquela mulher de vestido muito decotado, muito pintado, cheio de joias. Durante a conversa, ela contou que era separada do marido e que estava desiludida com os homens do centro do país, os broches. O Zeca Fagundes considerou-a em silêncio uns instantes, então convidou-a a acompanhá-lo ao quarto da torre. Ela foi. Na cama não se revelou grande coisa. Contudo, ele propôs-lhe que ficasse na estância. Talvez por ser ela uma figura diferente. Ela aceitou por uns tempos, segundo declarou. Zeca Fagundes disse seco que ali quem fixava prazos era ele. Desde logo ficou claro que não era igual às outras, a loira. Não se restringia só ao alojamento, andava por toda a casa, se metia em tudo, fazia perguntas embaraçosas, tomava notas numa caderneta e tentava convencer as mulheres a se rebelar contra Zeca Fagundes. Vocês são escravas, bradava. Esse homem domina vocês. Numa visita de surpresa, o estancieiro pegou-a rabiscando suas notas, arrebatou-lhe a caderneta. Ela tentou resistir. Me dá isso aqui, seu velho sujo. Ele derrubou-a com um soco. O que leu deixou-o mais possesso ainda. Mas é coisa de jornal isso aqui. Coisa de jornal é jornalista ordinária. O castigo despiu-a, amarrou-a ao poste da sala de torturas, chicoteou-a na frente de todas as mulheres. Depois colocou-a no lombo de um cavalo, despachou-a para a cidade. Não me volta mais aqui, e pode ficar com o cavalo ordinário. É no castelo do Zeca Fagundes que nasce a Centaurinha. De uma cabocla feia, bronca e silenciosa, chamada Chica. Uma mulher cuja presença no harém era um mistério. Ninguém sabe o que o estancieiro vê nela. A cabocla fica grávida e não conta a ninguém. Ou porque disfarça, ou porque não reparam nela mesmo. O certo é que chega ao dia do parto sem que lhe notem o ventre enorme. No meio da noite, ela vai ao banheiro, ali de cócoras, na antiga posição em que as índias davam à luz, ela geme e faz força. Uma das mulheres, atraída pelo barulho, descobre-a e então é aquele corre-corre, aquela gritaria. Finalmente ela começa a parir, as mulheres ajudando-a como podem. E aí surge uma pata, gritos de horror, e logo outra, e outra, e a centaurinha nasce. Umas mulheres berrando, outras desmaiando, a cabocla, ela própria, parecendo não ter se dado conta do que está ocorrendo. Mais calmas, as mulheres examinam a criatura, que choraminga e se agita sobre o lençol. Como terá se gerado uma coisa tão esquisita, perguntam-se. E uma lembra a paixão de Chica pelos cavalos de Zeca Fagundes. Mas o que é que tu andaste fazendo? Perguntam. Ela, de olhos fechados, prostrada, não responde. E continua assim, até que sobrevém febre, do parto sem dúvida. E ela então fica dias delirando. Dias em que, por coincidência, Zeca Fagundes e a mulher estão viajando para a Estação das Águas. As mulheres não sabem o que fazer, não se atrevem a chamar médico. O estancieiro não quer estranhos na casa. Tratam a cabocla com chás que ela mal engole. Finalmente morrem, deixando-as diante do fato consumado. Terão de cuidar da centaurinha. Não lhes ocorre, como a parteira de 4 irmãos, dar um fim à criatura. Cuidarão dela, optam por guardar segredo. Mas de alguma ajuda precisam, por isso resolvem contar o ocorrido à dona Cotinha, que sempre lhes foi hostil, mas que agora acreditam se sensibilizará à visão da patética criaturinha. E não se enganam, dona Cotinha a princípio não quer saber de nada, não quer nem falar do assunto. Vocês fazem as sacanagens, vocês parem monstros, depois vêm pedir socorro? Eu não tenho nada a ver com esse troço, isso é coisa das sifilíticas que vocês são. Quando lhe apresenta o bebê, porém,
muda completamente. A princípio se assusta, mas acaba por se comover. É mãe também. Chega às lágrimas. A partir daí, uma cálida amizade, uma espécie de silenciosa solidariedade nascerá entre a esposa legítima e as concubinas. A conselho de Dona Cotinha, as mulheres ocultam a centaurinha, Marta é o nome, Marta, Martita, Tita, num antigo depósito de lenha agora vazio, contíguo ao alojamento. Alimentam-no com a mamadeira e a centaurinha se desenvolve bem, sempre escondida, mas cercada do carinho das mulheres. Muito esperta, começa a falar logo e logo faz perguntas. Mães, todas são mães para ela. Por que eu sou assim? Por que tenho essas patas, esse rabo? Por que não sou igual a vocês? Pelo pai não pergunta, não sabe o que é um homem, nem sequer imagina que existe tal coisa. Não se conforma em viver presa, andando só no depósito, ou no máximo, mas isso só quando Zeca Fagundes não está, trotando pelo alojamento. Quer sol, ar livre, quer conhecer o mundo lá fora. Não, repetem as mulheres, não pode sair. É muito perigoso, vão te matar. Dia a dia, porém, ela fica mais irrequieta. E o que é pior, mais bonita. As mulheres pressentem que não conseguirão segurá-la por muito tempo. De fato, na madrugada do dia em que completa 16 anos, abre a porta e sai de mansinho, sem que as mulheres percebam. Ainda está escuro, é inverno, pouco dá para ver, mas mesmo assim a sensação de liberdade provoca-lhe uma espécie de vertigem gostosa. Ela resolve trotar um pouco pelos arredores, que mal fará. É cedo, todos dormem. Engana-se, nem todos dormem. O jaguar não dormia, não dormiria jamais. Max não poderia contar com seu sono. Os olhos fechados, as mãos aferradas às bordas do escalera, o corpo sacudido por violentos tremores. Max esperava pelo fim, e viria primeiro um tremendo golpe da grande pata. Logo em seguida, a fera se atiraria sobre ele e cravaria as presas no ventre, nos braços, nas coxas, arrancando postas de músculos, triturando ossos, ele morrendo em meio ao sofrimento atroz. Senhor, em tuas mãos entrego minha alma. Mas nada aconteceu. Segundos ou horas se passaram e nada acontecia. Lentamente, a medo, Max descerrou os olhos. O jaguar continuava ali, imóvel, a fitá-lo. A noite caiu, uma noite escura, sem lua. Max mal divisava o vulto do jaguar. Estaria dormindo a fera. Talvez, afinal, fora bem alimentada. E se estivesse dormindo, será que... Não estava tramando nada. Não estava tramando nada, mas para o futuro precisava descobrir os hábitos de sono da fera, estudá-los cuidadosamente. Poderia ser útil esse conhecimento. E se ainda não tinha planos, poderia pensar a respeito na longa noite, nas longas noites que tinha pela frente. Conspiração contra o trono, disse o rei Salomão. Assunto grave. Posso condenar-te à morte, sabe? Claro que eu sabia. A lei era dura naquele país, muito dura. Olho por olho, dente por dente. Mas se pensava que eu me jogaria ao solo, chorando e pedindo perdão, estava enganado. Que mandasse me matar. Estava no seu direito, mas eu morreria em silêncio, com dignidade. Pediu aos cortesãos e aos soldados que nos deixassem a sós. Levantou-se, desceu os degraus do trono e, conduzindo-me a um divã, pediu que sentasse a seu lado. Olhou de novo o pergaminho.
Está muito bem redigido, uma obra para fazer inveja a qualquer escriba. Alguém escreveu isso para ti? A pergunta me deixou na defensiva. Estaria ele buscando indícios de uma conspiração palaciana? De toda forma, eu não menti. Disse que não, que sabia ler e escrever e que fazia isso há muito tempo. Maravilhoso. Tu és a primeira mulher letrada que encontro. Além disso, escreves muito bem. Eu não conseguia parar de ler e olha que eu não sou de muita leitura. A minha sabedoria vem da meditação, não dos livros, e daquilo que os pássaros me ensinam. Surpreendente elogio que eu agradeci, agora meio ressabiada. Muita esmola para a pobre santa que eu era. Haveria algo por trás daquilo? Havia. Quero te fazer uma proposta. Mas antes, deixa-me fazer-te uma pergunta. Conheces o templo que edifiquei, o templo de Jerusalém? Sim, eu conhecia o templo. Por fora, já que entrar ali era coisa vedada às mulheres. A mim não impressionava muito aquela grande, luxuosa construção. Mas ele, ao contrário, considerava a grande realização de seu reinado. E aí começou a falar sobre o templo. Tratava-se de um antigo sonho, um sonho que não era só dele, mas de todas as gerações que o haviam antecedido e que a ele coubera tornar realidade. Jerusalém se havia tornado cidade sagrada, além de capital política, o que ele considerava um êxito pessoal, uma consagração. Mas é uma obra física, uma coisa material, e eu espero que resista por muitos séculos, mas quem garante que isso aconteceria? Quem garante que não será destruído? Eu não quero ser lembrado por ruínas, quero ser lembrado por algo que dure para sempre. Sabes o quê? Fez uma pausa, olhou-me e anunciou. Um livro. Um livro que conte a história da humanidade, do nosso povo. Um livro que seja a base da civilização. Claro, o livro como objeto também é perecível, mas o conteúdo do livro não. É uma mensagem que passa de geração em geração, que fica na cabeça das pessoas e que se espalha pelo mundo. O livro é dinâmico. O livro se dissemina como as sementes que o vento leva. Tomou-me a mão. Oh, Deus tomou-me a mão. O meu amado rei tomou-me a mão. Enfim, isso acontecia. Quero que escrevas esse livro. Quero que descrevas a trajetória da nossa gente através dos tempos. Quero que fales de nossos patriarcas, de nossos profetas, de nossos reis, de nossas mulheres. E quero uma narrativa linda, tão bem escrita como essa carta que enviaste a teu pai. Quero um livro que as gerações leiam com respeito, mas também com encanto. Um livro? Era isso que ele queria de mim? Um livro? Não queria então me levar para a cama? Não queria fazer amor comigo? Queria um livro? Em vez de uma declaração de amor, uma proposta editorial. Eu queria que ele me valorizasse como uma mulher, como amante. Isso não obtivera ainda, paciência. De qualquer forma, era uma mudança extraordinária. De rejeitada, mas de quase condenada, eu passava à categoria de colaboradora, o que me colocava numa posição especial. Daí em diante, e de alguma forma, eu estaria ao seu lado, o sábio rei e sua intelectual esposa. Oi sempre pecek prenda faieru, der stubis reis, der rebiler kleine Kinder dem Aleph Beis, der rebiler kleine Kinder dem Aleph Beis. Sitze Kinder Dete taiere, vos in lerndo, zoch noch amol, teke noch amol, come zale fo, toke mol, so ne teke mol,
começar fogo. Na lareira arde uma chama aquecendo um lar. É um professor ensinando a gente todo ABC. É um professor ensinando a gente todo ABC. Veja só, criança, não vai esquecer o que aprendeu aqui. Diga outra vez e sempre novamente todo ABC. Diga outra vez e sempre novamente todo ABC.